Proteção de novas variedades de plantas e indicação geográfica. Trabalho por Maria Duarte, Máximo Sussumo, Walter Vieira. Disposições preliminares. Esta lei regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado seu interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetua-se mediante concessão de patentes de invenção e de modelos de utilidade, concessão de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca, repreensão às falsas indicações geográficas e repreensão à concorrência desleal. Aplica-se também o disposto nesta lei ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no país, por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil, e aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes. As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis em igualdade de condição às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no país. Considera-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial. Título 1 das patentes. Capítulo 1 da titularidade. Ao autor da invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nessa lei. Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente poderá ser requerida em nome próprio pelos herdeiros ou pelo sucessor do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertence à titularidade. Quando se trata de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para a ressalva dos respectivos direitos. O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação. Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade de forma independente, o direito de obter a patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independente das datas de invenção ou criação. Parágrafo único. A retirada do depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior. Capítulo 2 da patenteabilidade. Seção 1 das invenções e dos modelos de utilidade patenteáveis. É patenteável a invenção que atenda ao requisito de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. É patenteável como modelo de utilidade de objeto de uso prático ou parte deste suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo o ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Não se considera invenção nem modelo de utilidade descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos, concepções puramente abstratas, esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio ou de fiscalização. As obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética. Programas de computador em si, apresentação de informações, regras de jogo, técnicas e métodos operários ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal, e o todo ou parte de seres vivos naturais e de materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma
de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer de outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos artigos 12, 16 e 17. Para fins de aferição de novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil e ainda não publicado será considerado estado da técnica a partir da data de depósito ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado mesmo que subsequente. O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo o tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional. Não será considerado como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade quando ocorrida durante os 12 meses que precedem a data de depósito ou da prioridade do pedido de patente se promovido pelo inventor, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI, através da publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados, ou por terceiros com base em informações obtidas diretas ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados. Parágrafo único. O INPI poderá exibir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento. A invenção é dotada de atividades inventivas sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. Seção 2 da prioridade. Ao pedido de patente depositado em um país que mantém acordo com o Brasil ou em organização internacional que produz o efeito de depósito nacional, será assegurado o direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 dias ou outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos acompanhados de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido cujo teor terá de inteira responsabilidade do depositante. Não será efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 dias contados do depósito. Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista deverá ser apresentada no prazo de 60 dias contados da data da entrada no processamento nacional. No caso de o pedido depositado no Brasil ser fielmente contido, o documento da origem será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples. Tratando-se de prioridade obtida por cessão
O documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 dias contados do depósito ou, se for o caso, em até 60 dias da data de entrada no processamento nacional. Dispensada a legalização, consulta no país de origem. A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade. Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil sem reivindicação de prioridades e não publicado assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores dentro do prazo de 1 ano. A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo à matéria nova induzida. O pedido anterior, ainda pendente, será considerado definitivamente arquivado. O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base à reivindicação de prioridade. Seção 3. Das invenções e dos modelos de utilidade não patenteáveis. Não são patenteáveis o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pública. As substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e as respectivas processos de obtenção ou modificação quando resultantes de transformação do núcleo atômico e ou todo ou parte dos seres exceto os micro-organismos transgênicos que atendam aos 3 requisitos de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva, a aplicação industrial, previsto no artigo 8, e que não sejam mera descoberta. Para fins dessa lei, micro-organismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte das plantas ou de animais que expressem mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica novamente não alcançável pela espécie em condições naturais. Capítulo 3 do pedido de patente, seção 1 do depósito do pedido. O pedido de patente nas condições estabelecidas pelo INPI conterá requerimento, relatório descritivo, reivindicações, desenho se for o caso, resumo e comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito e da sua apresentação. O pedido que não atender formalmente o disposto no artigo 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue mediante recibo datado ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação. Seção 3 do processo e do exame do pedido. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver após o que será publicado, à exceção do caso previsto no artigo 75. A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante,
Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo das reivindicações do resumo dos desenhos à disposição do público no INPI. No caso previsto no parágrafo único do artigo 24, o material biológico torna-se acessível ao público com a publicação de que trata este artigo. Publicado o pedido de patente, até o final do exame será facultada a apresentação pelos interessados de documentos e informações para subsidiarem o exame. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado no prazo de 36 meses contados da data de depósito, sob pena do arquivo do pedido. Requerido o exame, deverão ser apresentados no prazo de 60 dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido. Objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países quando houver reivindicação de prioridade, documentos necessários à regularização do processo de exame do pedido, traduções simples do documento hábil referido do artigo 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista do mesmo artigo. Por ocasião do exame técnico será elaborado o relatório de busca e parecer relativo à patenteabilidade do pedido, adaptação do pedido à natureza reivindicada, reformulação do pedido ou divisão ou exigências técnicas. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 dias. Não respondida a exigência, o pedido será devidamente arquivado. Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não a manifestação sobre a patenteabilidade ou enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame. Concluído o exame, será proferida a decisão, desferindo ou indeferindo o pedido de patente. Capítulo 4 da concessão e da vigência da patente. Seção 1 da concessão da patente. A patente será concedida depois de desferido o pedido e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta patente. O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 dias contados do deferimento. A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independente de notificação mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato. Da data da carta patente deverão constar o número, o título e a natureza respectivos, o nome do inventor, observado o disposto do artigo 6, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade. Seção 2 da vigência da patente. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos,
e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos contados da data de depósito. Capítulo 5 da proteção conferida pela patente, seção 1 dos direitos. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos produto objeto de patente, processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos nesse artigo. Ocorrerá violação de pedido da patente de processo a que se refere o inciso 2, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente. O disposto no artigo anterior não se aplica aos autos praticados por terceiros não autorizados em caráter privado sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente. Aos atos praticados por terceiros não autorizados com finalidade experimental relacionados a estudo ou pesquisas científicas ou tecnológicas, a preparação de medicamentos de acordo com a prescrição médica para casos individuais executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado, a produto fabricado de acordo com a patente de processo ou de produtos que tiver sido colocado em mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento, a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem sem finalidade econômica o produto patenteado com fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos, e a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor da licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. Aos atos praticados por terceiros não autorizados relacionados à invenção protegida por patentes destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes visando a obtenção do registro de comercialização do produto no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente após a expiração dos prazos estipulados no artigo 40. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e da concessão da patente. Se o infrator obteve por qualquer meio conhecimento do conteúdo do pedido depositado anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para o efeito da indenização a partir da data de início da exploração. Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico depositado na forma do parágrafo único do artigo 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público. O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto na forma do artigo 41. Seção 2. Do usuário anterior. A pessoa de boa-fé que antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente explorava o seu objeto no país será assegurado o direito de continuar a exploração sem ônus na forma e condição anteriores.
O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente por alimentação ou arrendamento. O direito que se trata este artigo não será assegurado não será assegurada a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através da divulgação na forma do artigo 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 ano, contando da divulgação. Capítulo 6 da nulidade da patente, seção 1 das disposições gerais. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta lei. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem a matéria patenteável por si mesma. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data e do depósito do pedido. No caso de inobservância do disposto do artigo 6, o inventor poderá alternativamente reivindicar em ação judicial a adjudicação da patente. Seção 2 do processo administrativo de nulidade. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais. O relatório e as reivindicações não atenderem o disposto no artigo 24 e 25 respectivamente, o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado ou, no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais e indispensáveis à concessão. O produto de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 meses contados da concessão da patente. O titular será intimado para manifestar no prazo de 60 dias, havendo ou não manifestação decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 dias. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. Aplicam-se no que couber aos certificados de adição às disposições dessa seção. Seção 3 da ação de nulidade. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo de vigência da patente pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. A nulidade da patente poderá ser arguida a qualquer tempo como matéria de defesa. O juiz poderá preventiva ou incidentalmente determinar a suspensão dos efeitos da patente atendidos aos requisitos processuais próprios. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no efeito. O prazo para a resposta do réu titular da patente será de 60 dias, transitada em julgamento a decisão da ação de nulidade. O INPI publicará a anotação para a ciência de terceiros.